nosso estudo, Lucas, capítulo 24, a gente vai ler do 1 ao 12. Lucas 24, de 1 a 12, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Lucas 24, 1 ao 12. Ok? Vamos encontrar? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Ao se contaram essas coisas aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Até aqui a palavra do Senhor. Esse texto sobre a ressurreição, é importante dizer que ele também está em Mateus 28, de 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8 e João 20, de 1 a 10. Por que é importante dizer isso? Porque se você ler esses outros textos, você vai perceber que tem algumas diferenças entre eles, alguns acréscimos em Mateus, alguns acréscimos em outros evangelhos, que alguns confundem, achando que há erros entre eles, mas na verdade não há, é apenas um complemento de cada evangelho aqui. Eu queria fazer a pergunta para você, a seguinte pergunta: por que a ressurreição de Jesus é importante? Por que a ressurreição de Jesus é importante para você? Para pensar sobre isso. A gente fala muito sobre a morte de Cristo, sobre a crucificação de Jesus, mas por que a ressurreição de Jesus é importante para você? Por que é importante para a nossa fé? Por que é tão importante assim saber que Jesus ressuscitou? E por que isso é tão importante para os cristãos? O islamismo, por exemplo, aquela religião ali do povo árabe, considera Jesus como alguém importante. Eles dizem que Jesus, ele foi um grande profeta. Então eles realmente dizem isso. Mas eles não acreditam que Jesus é Deus e não acreditam que Jesus morreu e que ele não também ressuscitou. Eles acreditam que ele possivelmente foi levado aos céus, mas ele não morreu e nem ressuscitou. Eles dizem que é impossível Deus ter matado um profeta tão importante quanto Jesus. E dizem que aqueles que acreditam na morte e ressurreição de Jesus são hereges. Os espíritas também não acreditam muito na ressurreição de Jesus. Eles dizem acreditar nos evangelhos, mas não acreditam muito que Jesus morreu e ressuscitou. Na verdade, eles dizem que confundiram Jesus com um outro homem, que foi um outro homem muito parecido com Jesus, que morreu ali na cruz, e portanto espalharam essa notícia que Jesus morreu e ressuscitou, mas na verdade não era próprio Jesus ali. Eles dizem que Jesus nunca morreu e sempre foi então para o céu.
E tem alguns cristãos liberais que dizem que são cristãos, e se você encontrar um desses por aí, sai de perto, que eles dizem que Jesus, na verdade, ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos. Então eles dizem isso. Na verdade, Jesus, ele morreu, ele foi para o céu, morreu e foi para o céu, mas que ele ressuscitou no coração dos discípulos, e por isso os discípulos começaram a pregar que Jesus ressuscitou, mas que na verdade ele nunca ressuscitou fisicamente, ele ressuscitou no coração dos discípulos. No entanto, novamente, por que acreditar que Jesus ressuscitou é tão importante para nós? Eu diria que não é somente um fato importante, mas é a base de toda a nossa fé. E é o que nós veremos hoje, que a ressurreição de Cristo, ela é a base da nossa fé. Primeiro ponto, então, a gente vai passar meio rápido aqui por esses pontos, para no final olhar para alguns outros textos, tá bom? Primeiro ponto, as mulheres que encontraram o sepulcro vazio, do 1 até o 4, a primeira parte ali do versículo 4. Diz então que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então lembra que a gente falou na semana passada, que as mulheres prepararam ali essas especiarias para ungir o corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus não ficasse mal cheiroso, e elas fazem isso no primeiro dia da semana, porque o sábado elas guardaram, e aí no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo. Só um parênteses aqui, a gente não vai se atentar muito a isso, mas é exatamente por causa desse texto que nós cristãos não guardamos o sábado, como acreditam os adventistas, e os judeus também, né? Nós não guardamos o sábado porque nós acreditamos que pelo fato de Jesus ter sido ressurreto no domingo de manhã, então o sábado ele passou a ser domingo. Então nós não podemos dizer assim que nós guardamos o domingo, porque é diferente da questão de guardar o sábado. Nós não vivemos mais na lei para guardarmos o sábado, mas nós separamos o domingo para nós cultuarmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, para nós não trabalharmos, para poder louvar a Deus e adorar a Deus no dia que Jesus foi ressurreto. Então isso, depois os discípulos dos apóstolos, na verdade, começaram a mudar, e ao invés de adorar ao Senhor no sábado, como era costume na sinagoga, eles passaram então a adorar ao Senhor no domingo, visto que esse é o dia da ressurreição de Cristo Jesus, e é por isso que nós então adotamos o domingo como dia de cultuar ao Senhor. Agora eu quero que você imagine essa cena em sua mente. De repente, você vê o próprio Jesus morto na cruz, como essas mulheres, e talvez esteja até decepcionado com Jesus, porque você imaginou que Jesus seria um grande líder, um grande libertador. E de repente, Jesus, ele está morto na sua frente. Então você fica triste com essa situação, talvez desesperançoso, mas ainda tem um cuidado pela pessoa de Jesus, pelo corpo de Jesus. Então essa era talvez a mente dessas mulheres. Estavam desesperançosas, porque achavam que Jesus iria libertar elas do pecado, mas elas estavam ali com cuidado. Então, poxa, talvez Jesus não era o Messias que a gente estava esperando, mas era alguém que a gente tinha um certo tipo de carinho. E aí você prepara as especiarias aromáticas para manter o corpo de Jesus cheiroso, vai até o sepulcro, aonde Jesus foi sepultado ali, e de repente, a hora que você chega no sepulcro, a porta está aberta, a pedra, que era uma pedra gigantesca, que era impossível de ser rolada, lá em Mateus diz que haviam 2 guardas, e esses 2 guardas estavam deitados no chão como mortos. Eles não tinham morrido, mas diz que o susto foi tão grande que eles ficaram como se fossem mortos aí no chão. E de repente você vê aquele túmulo aberto, uma pedra impossível de ser rolada. O que você imaginaria?
Obviamente, o primeiro pensamento é: roubaram o corpo de Jesus. E esse é o primeiro pensamento de Maria. Maria Madalena então pensa nisso: roubaram o corpo de Jesus. Obviamente alguém entrou aqui e roubou o corpo dele. Por que faria isso? Não sei, mas alguém fez. Deve ser um desespero enorme saber que o corpo daquele que você tinha tanto carinho e cuidado, o seu amigo ou um parente, foi simplesmente roubado e você não percebeu isso. O texto então diz que elas ficaram sem saber o que fazer, perplexas, sem nem saber o que fazer. O que a gente faz agora? De repente o corpo de Jesus sumiu. O que a gente faz? Por que esse texto é importante? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas perceba que elas nem conseguiram pensar na possibilidade de que Jesus tinha ressuscitado. Elas nem conseguiram pensar nisso. Não havia nem essa possibilidade na mente delas. Poxa, o corpo de Jesus não está aqui, então, portanto, ele ressuscitou. Não, elas não pensaram nisso. E por que será que elas não pensaram nisso? É o que a gente vai ver agora. Então, segundo ponto, os dois anjos aparecem e lembram das palavras de Jesus. Segunda parte do versículo 4 até o versículo 8. Então, de repente, dois homens, então o texto descreve aqui duas pessoas com aparência de homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então esses dois homens, que obviamente são anjos aqui, com roupas brilhantes como o sol, estavam ali e começaram a falar para as mulheres: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui. O corpo de Jesus não está aqui. Jesus, ele ressuscitou. Imagina você receber uma notícia como essa. E de repente, os anjos então começam a lembrar das palavras de Jesus. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas lembraram das palavras de Jesus. Por que é interessante isso? Primeiro eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro texto está lá em Mateus 28, se você puder voltar comigo. Mateus 28, versículo 2 ao versículo 4. Mateus 28, 2 ao 4, diz assim: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então aqui diz quem que rolou a pedra. Foi obviamente o anjo aqui que rolou. Mais interessante é então, voltando para o texto ali de Lucas, é o que esses dois anjos ensinam às mulheres. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus disse, no mínimo, só no Evangelho de Lucas, 4 vezes essa mesma frase. Está lá em Lucas 9, 22, 44, 18, 32, 33 e 22, 37. Então ele diz pelo menos umas 4, 5 vezes que ele iria morrer e ressuscitar. Era um ensino claro para os discípulos, apesar de eles nunca entenderem o que Jesus estava querendo dizer quanto a isso. Então Jesus disse muito mais do que 4 vezes que ele teria que morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos nunca entendiam o que Jesus queria com isso, o que ele queria dizer com isso. E é importante a gente pensar
sobre isso daqui a pouco. Vamos olhar para João 2. João 2, versículo 19 até o 22. Desculpa, não é esse o texto. Não é esse o texto. Eu vou ler o texto que eu anotei aqui, mas não é essa referência. Deixa eu ver se é João 20. Não, também. Está anotado errado aqui, mas eu vou ler mesmo assim. Depois eu vejo a referência e mando para os irmãos. Diz assim: Jesus respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então o que esse texto nos mostra? Que Jesus está ensinando o tempo todo: olha, eu vou destruir esse templo, mas vou levantar em 3 dias. E os discípulos então não criam nisso, não conseguiam entender o que Jesus está dizendo. Versículo 22 diz: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E o interessante é que eles creram na Escritura. Eles creram que isso era revelação, isso era comprovação daquilo que deveria ser feito. Porque eu li João 2. É João 2, está certo? João 2, eu li João 1. João 2 mesmo, é isso mesmo, a referência estava certa. João 2, 19 até o 22, é isso mesmo. Por que é interessante esse texto? Percebe que nem elas e nem os seus discípulos tinham entendido essa mensagem de Jesus. Isso estava oculto para eles. O Espírito Santo ele não tinha revelado isso em seus corações. Por que isso é importante? Porque alguns alegam que os discípulos poderiam ter roubado o corpo de Jesus e então espalhado a mensagem de que Jesus ressuscitou. Tudo bem, se você quiser acreditar nisso, fica à vontade. Mas o texto ele é bem enfático. Todo evangelho, os 4 evangelhos, eles são bem enfáticos em dizer: Jesus falava o tempo todo que ele ia morrer e ressuscitar. Mas os discípulos não entendiam o que ele queria dizer com isso, porque estava oculto. O Espírito Santo não tinha revelado isso para eles, para que eles não planejassem que isso acontecesse. Então, se Jesus tivesse falado para eles, eles tivessem entendido, a gente poderia alegar assim: está vendo? Esse sempre foi o plano dos discípulos. E Jesus morreu, os discípulos foram lá, abriram o sepulcro, pegaram o corpo de Jesus, levaram para fora, enterraram em outro lugar e começaram a falar para as pessoas: olha, esse Jesus ressuscitou. Mas é bem claro para nós aqui que isso nunca foi o planejamento dos discípulos, mas isso era a promessa de que Cristo faria isso. E como que Jesus planejou isso? Não tinha como também. Então é bem claro, e principalmente pelo fato de que Mateus nos traz a ideia de que tinha 2 guardas romanos do lado ali, então não tinha como eles subornar esses guardas romanos ou algo parecido, porque Pilatos foi bem enfático que deveria ter esses 2 guardas romanos. Então todas as ideias que o texto nos traz, que todos os evangelhos traz, seria impossível os discípulos terem planejado roubar o corpo de Jesus e levar para fora. E o texto deixa bem claro também que isso, os 4 evangelhos, que isso nunca foi uma ideia deles. Eles não estavam nem entendendo, nem esperando que Jesus iria ressuscitar. Eles poderiam estar pensando, pelo menos: não, eu sei que Jesus vai ressuscitar ao 3º dia, vou esperar sobre isso. Não, as mulheres não esperam que Jesus iria ressuscitar. Elas vão para
ali fazer a parte aromática do corpo de Jesus ali, mas eles não esperam sobre isso. Ou seja, é fácil acreditar que Jesus ressuscitou? Não. E isso eu quero deixar bem claro. Que a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou não é uma mensagem fácil de ser aceita. Jesus falou para eles inúmeras vezes, mas eles não acreditavam nisso. E acreditar que um homem ressuscitou não é uma mensagem fácil de ser propagada, de ser anunciada. As pessoas não acreditavam nem que Lázaro tinha ressuscitado, sendo que eles viram Lázaro e depois dele ressuscitado também viram ele ressuscitado ali, viram ele morto e depois ressuscitado, não acreditavam, as pessoas não acreditavam que Lázaro tinha ressuscitado. Imagina acreditar que Jesus ressuscitou, sendo que eles viram Jesus mutilado ali na cruz. Era quase impossível. Por isso que Paulo diz, você não precisa abrir, lá em 1 Coríntios 1, versículo 18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quando a gente conta o Evangelho para as pessoas, quando a gente fala que Jesus é o próprio Deus e que Ele morreu e que Ele ressuscitou, para aqueles que não creem, é loucura. É loucura. Como assim? É impossível isso acontecer. E de fato é loucura. Mas para nós, para os que estão sendo salvos, essa mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E por isso, vamos já para o último ponto, que é quando elas voltam aos discípulos e ninguém acredita nisso, exceto Pedro. Então, versículo 9, lá de Lucas 24, deixa eu voltar aqui. Lucas 24, versículo 9, diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11. Por que aos 11? Porque o 12º tinha se matado, né? Seria Judas aqui. Então era só os 11 aqui, e Matias não tinha entrado também como discípulo ainda. E a todos os outros, que seriam todos esses outros, talvez os outros discípulos ali que seguiam Jesus também. Se contaram essas coisas. Os apóstolos foram Maria Madalena. Maria Madalena é importante, aqui a gente vai falar sobre ela. Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então outras mulheres também estavam ali com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Então elas não acreditaram que o corpo de Jesus não estava ali, que o corpo de Jesus não estava ali, e que 2 anjos apareceram para elas e começaram a falar. Versículo 12: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Maria Madalena, como eu falei, que é importante a gente falar sobre ela, ela é a primeira a ver Jesus ressurreto. Lá em João 20, 10 a 18, ela é mencionada também nos outros 4 evangelhos. Em Lucas 8:2, descobrimos que ela era a mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Então era uma mulher que tinha sido, talvez, por causa de 7 demônios, talvez alguém pagã, alguém dominado ali por Satanás. E essa mulher que Jesus expulsou 7 demônios e transformou a vida dela, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. A primeira pessoa que com certeza era uma discípula fiel de Jesus, foi a primeira então pessoa a ver Jesus. Isso está lá em João 20, 10 a 18. Não vou ler agora, mas depois você pode ler. Perceba novamente então que os discípulos eles não acreditaram na mensagem de Maria Madalena. Eles disseram que era loucura acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Isso significa que eles não acreditavam que Jesus de fato era Deus. Até aquele momento eles pensavam sobre isso, mas talvez ainda não acreditavam nisso.
não acreditavam também que essa era a forma como Jesus os salvaria dos seus pecados. Mas Pedro, ele se levanta e corre, provavelmente então pensando: poxa, agora estou entendendo que talvez essa era a mensagem que Jesus queria transmitir a nós. É interessante que lá em João 20, 3-9, não precisa abrir, mas João, ele diz que Pedro e um outro discípulo, e quando João fala um outro discípulo, ele está falando sobre ele mesmo. Então Pedro e João saíram e foram correndo até o sepulcro. E aí o versículo 4 diz que os dois corriam, mas o outro discípulo, ou seja, ele, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João está colocando aqui: olha, eu ganhei a corrida com Pedro. Então, se tivesse uma aposta, eu ganhei essa corrida aí com Pedro. Só que ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, viu ali que o corpo de Jesus não estava, mas não teve coragem de entrar. Pedro então entra, que vinha atrás dele, ele já vem direto, entra e vê que Jesus não estava ali. E depois disso, diz que ele viu e creu. Tanto o discípulo João e tanto Pedro, eles viram que o corpo de Jesus não estava ali e creram. E então voltaram para contar também aos outros discípulos. Eles não veem Jesus ali, mas eles começam a pensar. Eles não tinham compreendido ainda, mas começaram a pensar que Jesus, que era necessário de fato que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Quero finalizar aqui essa parte pensando o seguinte: era impossível que os discípulos tivessem planejado roubar o corpo de Jesus e inventado uma história como essa. Alguns alegam isso: não, mas Jesus, os discípulos inventaram essa história. Mas é impossível isso, porque anos mais tarde, todos os discípulos, exceto João, morreram de forma trágica, pelo simples fato de acreditarem que Jesus ressuscitou. Então Pedro, por exemplo, morreu crucificado de ponta cabeça. Outros discípulos foram degolados, outros foram enforcados, outros morreram a fio da espada. Por que discípulos morreriam por algo que não aconteceu? E a mensagem que eles pregavam o tempo todo não era somente que Jesus foi uma boa pessoa, não era que Jesus foi um bom profeta, não era que Jesus foi um grande mestre. O que eles pregavam é que Jesus morreu e ressuscitou. Inúmeras vezes, quando Pedro e Paulo, lá em Atos, falavam do Evangelho, falavam da pregação, enquanto eles falavam sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus, todo mundo ouvia. Mas quando eles chegavam e falavam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, as pessoas paravam de ouvir Paulo e Pedro, o colocavam na prisão, levavam chicotadas e coisa parecida. Então, todas as vezes que Paulo e Pedro falavam sobre a ressurreição de Jesus, a mensagem da ressurreição, eles sofriam. E aí o que eu pergunto é: vale a pena sofrer tanto assim por uma mentira, por uma coisa inventada? Com certeza não. Vale a pena morrer por uma ressurreição de Jesus no meu coração? Ah não, Jesus morreu, foi ressurreto no meu coração, como diz os cristãos liberais? Com certeza não. Então eles acreditavam piamente, fielmente, de que Jesus tinha sido ressurreto fisicamente. Todos os que viram Jesus ressurreto permaneceram firmes até a sua morte. João não morreu crucificado ou coisa parecida, mas foi preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, porque pregava o Evangelho. Eu quero finalizar olhando para alguns textos, e eu vou ler esses textos aqui para ir um pouco mais rápido, para a gente já finalizar. Mas a grande ideia então, para a gente concluir, é que a ressurreição de Jesus é essencial para o cristão, pois sem ela, a nossa fé, ela é vazia. A ressurreição de Jesus é essencial para o cristão, pois sem ela, a nossa fé é vazia.
Eu quero ler alguns textos então que trazem essa ideia de que a ressurreição ela é essencial para as nossas vidas. Se você não crê, ou se você tem dúvidas de que Jesus ressuscitou, queria que você me acompanhasse então nessa leitura. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui, não precisa abrir, mas se você quiser anotar e depois verificar, fica à vontade. Atos 2, 24 e 25 diz assim: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então diz aqui a pregação de Pedro, de que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que Jesus permanecesse morto, porque Ele é o próprio Deus. Mais tarde, versículo 31, versículo 32 de Atos 2, diz assim: Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Mais tarde, Atos 3,15 diz: Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Então, novamente, Pedro pegando aqui que eles eram testemunhas de que de fato Cristo ressuscitou. Atos 4,33 diz: Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então eles anunciavam, eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, porque isso era a coisa mais importante, a mensagem mais importante que eles poderiam proclamar. Romanos 1, versículo 4: E que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo deixa bem claro que o Evangelho é a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Romanos 6,5: Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, mostrando aqui que acreditar na ressurreição é importante para nós. A gente vai ver isso daqui a pouco em outro texto. É importante para nós porque é a nossa esperança de que nós também seremos ressurretos à semelhança de Jesus. Romanos 8,34: Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então o texto deixa bem claro: quem pode condenar o eleito de Deus? Quem pode condenar o cristão? Sendo que foi Cristo que morreu, mas não só morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Então, se Jesus não tivesse ressurreto verdadeiramente, a gente poderia ser condenado. Mas como Cristo ressuscitou, nós não podemos ser condenados. Romanos 10, versículo 9: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui é importante, porque como eu disse, muitos que se dizem cristãos, e na verdade são cristãos liberais, não são cristãos coisa nenhuma, dizem que Jesus ressuscitou no coração. Se eles acreditam nisso, eles não podem ser salvos. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não pode ser salvo. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao versículo 8. 1 Coríntios 15, 3 ao 8, diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele morreu, e isso era uma promessa das Escrituras, segundo as Escrituras. Mas ele foi ressuscitado, e isso era uma promessa segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas em um dia só. Então, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, viram o corpo de Jesus, e mais tarde, como a gente muitas vezes é enganado por alguns filmes, Jesus apareceu a Paulo. Que Jesus apareceu a Paulo? O Jesus ressurreto. Não foi, como a gente imagina, um fantasma ou apenas uma visão, mas quem apareceu a Paulo foi o próprio Cristo ressurreto, dentro dos 40 dias que Jesus permaneceu ali ressurreto. Ok? 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 14. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então esse é bem forte, né? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a gente ficar pregando o Evangelho, e é inútil a fé que vocês têm. 2 Coríntios 4, versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Então esse texto deixa bem claro, a nossa esperança está que Cristo Jesus ressuscitou, então Deus também tem o poder para nos ressuscitar, para irmos ao céu. Filipenses 3, versículo 10 ao versículo 11. Filipenses 3, 10 a 11. Tem mais 50 versículos para a gente ler, tá bom? Rapidinho. Brincadeira, tem mais só 3. Filipenses 3, 10 a 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o texto deixa bem claro, Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, que ele quer conhecer a Cristo cada dia mais, quer conhecer o poder da ressurreição, quer ser um com Cristo em sua morte, quer morrer para Cristo, para então viver para Cristo, para de alguma forma, pela fé, alcançar a ressurreição dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então 1 Pedro ele já começa dizendo que a esperança que nós temos é uma esperança viva, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa esperança ela seria morta, a nossa fé seria vazia. E mais tarde, no versículo 21, 1 Pedro 1, 21, diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então nós não acreditamos em apenas um Deus, um Jesus que nos ensinou boas coisas. Nós não acreditamos em um Jesus que fez grandes milagres. Nós não acreditamos em um Jesus que contou parábolas e ensinou como viver. Nós não acreditamos em um Jesus que morreu como um mártir, como alguém especial. Não, nós acreditamos em um Jesus que morreu e venceu a morte. Como diz Paulo, aonde está a morte, o seu poder? Porque Cristo venceu a morte na sua ressurreição. E essa também é a nossa esperança, de que Deus matou a morte e nós agora podemos viver, ter a esperança de que um dia seremos também ressurretos. Portanto, a ressurreição de Jesus é essencial para o cristão, pois sem ela a nossa fé é vazia. Talvez, meus irmãos, você duvide de que a história de Jesus
da sua morte e a ressurreição seja real. E é natural nós duvidarmos disso. Nosso corpo carnal quer duvidar dessas coisas. A gente duvida de que Jesus ressuscitou. Como eu disse, isso é loucura acreditar numa coisa dessa. Mas saiba que a coisa mais importante que Deus pede para que você faça é acreditar nessa mensagem. A coisa mais importante que Deus quer que você faça é acreditar que Jesus ressuscitou. Se você não crê na ressurreição de Jesus, não adianta você vir à igreja, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você dizer que é cristão. Se você não crê na ressurreição de Jesus, lamento te dizer, mas o seu destino, ele é o inferno. Ah, mas eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Então peça a Deus e concede a fé livremente e creia verdadeiramente que Jesus ressuscitou. Somente o Espírito Santo pode confirmar em seu coração que a ressurreição, ela é um fato histórico, é verdade e é a base da nossa fé. Se não acreditarmos que Jesus ressuscitou, melhor a gente fechar a porta dessa igreja, a gente ir cada um para um canto e pronto. Mas é muito melhor nós cremos verdadeiramente que Cristo ressuscitou, porque essa é a nossa verdadeira, fiel esperança, uma esperança viva. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, por não nos abandonar. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para não somente nos ensinar grandes coisas, não somente pregar o Evangelho de arrependimento, mas por ter morrido e ressuscitado. Ó Pai, que a nossa esperança seja muito mais na ressurreição de Cristo do que em sua morte. Que nós possamos cantar mais vezes e nos lembrar todos os dias de que Cristo Jesus ressuscitou. Que essa seja a nossa esperança todos os dias. Que ao passarmos por tribulações nessa terra, por problemas de saúde, por problemas emocionais, espirituais, ó Pai, que qualquer problema que a gente passe, que possamos lembrar que o nosso corpo também será ressurreto, também será glorificado à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, ó Pai. Pedimos que o Senhor coloque essa esperança todos os dias em nosso coração, para que possamos crer que quando estamos tristes, quando estamos abatidos, que a ressurreição de Cristo nos traga alegria, nos traga um regozijo diário, e que nós possamos também falar aos outros que Cristo Jesus ressuscitou. Essa deve ser a nossa esperança, Pai. Oramos para que o Senhor nos ajude a confiarmos nessas verdades. Por mais loucura que seja, sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito confirma em nosso coração de que a Tua palavra é a verdade, de que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu. Ó Pai, que possamos crer nisso. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.